O secretário de Desenvolvimento Econômico de Rolândia, Dário Campiolo, usou a tribuna livre na última segunda-feira durante sessão ordinária para dar explicações sobre a abertura e implantação de uma via pública referente ao novo cemitério municipal. O secretário deu explicações de como foram realizadas as negociações com o proprietário do terreno e como foi realizada a implantação da Avenida Florisberto Alberto Berger. Uma certidão negativa foi emitida pelo município ao empresário Luiz Carlos Gil, dono do terreno, porque o mesmo teria entrado em acordo com a prefeitura que fez a obra neste local e, como havia uma dívida de IPTU, fizeram esse acordo para abatimento de dívida. Porém, o empresário foi surpreendido pela cobrança via justiça e, descontente com a situação, teria procurado os vereadores à época. Durante o período que o secretário Dário Campiolo utilizou a tribuna para dar esclarecimentos sobre os assuntos relacionados a este terreno, foram dadas as explicações, segundo ele, necessárias. Porém, para o vereador Alex, que convocou o secretário, as indagações feitas e as respostas obtidas parece que não foram tão satisfatórias assim. Eu agradeço ao Dário, veio até essa casa, fez o esclarecimento, mas não me convenceu no trâmite legal, pois sabemos como que funciona a lei, foi emitida uma certidão negativa em cima de um cadastro imobiliário que tem uma dívida. Então, essa certidão negativa nunca poderia ter sido realizado. E, segundo o secretário, ele mostrou um monte de documentos, um monte de papel, jogou também no colo do ex-prefeito José de Paula, que a dívida era desde aquela época. Mas se a dívida é desde aquela época, por que agora eles deram a certidão negativa, se a dívida já existe há muito tempo? Qual o motivo que eles deram essa certidão negativa? Essa certidão não poderia ter sido emitida pela prefeitura. Sabemos os trâmites, como que funciona. Quando uma pessoa está com uma ação, ela tem que ir no fórum, paga toda a despesa do fórum, as custas, isso volta para o município, ele paga o chamado honorário sucumbenciais, pagou esses honorários, ele quita a dívida, quitou a dívida, aí emite a certidão negativa. Isso diz a lei. Segundo o secretário, ele informou ontem aqui que quando faz uma declaração, um documento com a prefeitura, essa certidão negativa pode ser emitida. Mentira, isso não procede. Isso não está na lei, onde eu questionei ele também, qual lei que estava sendo embasada esse posicionamento dele, porque não procede. E também, segundo ele disse que o próprio departamento jurídico tinha passado essa informação para ele, onde eu questionei também que o próprio jurídico da prefeitura emitiu um documento, eu tenho a cópia desse documento, vocês podem estar acompanhando aí pela TV, que o documento diz o seguinte: sem qualquer amparo legal, os débitos executados nos autos da execução fiscal número 7177 foram baixados do cadastro imobiliário de Luiz Carlos Gil. Não existem justificativas para que tais valores simplesmente desapareçam. Ou seja, não existiu um processo legal para que emitisse essa certidão. O próprio departamento jurídico da prefeitura informou. Mas o que está acontecendo? Estão atropelando fases. Ações que são tomadas sem o conhecimento do departamento jurídico, sem seguir orientações jurídicas, e acaba acontecendo desta forma, nessa situação desagradável, onde foi executado aí um empresário da nossa cidade. O empresário ficou muito revoltado com o nosso município, mas ontem sentei com o empresário, a gente conversou novamente para resolver essa situação, para ele não ficar descontente com o nosso município, pois ele gera muito emprego, é investidor no nosso município. E, Ted, eu vejo também isso como uma renúncia de receita. Ele tinha uma dívida aí de 70 mil aproximadamente, e o município vai renunciar a essa receita em troca de uma parte de um terreno que a prefeitura abriu uma rua. Isso teria que ser às claras, é uma administração transparente. Isso teria que vir para a Câmara, vir para os vereadores apreciar, o plenário votar, para que houvesse transparência na negociação. E da forma que foi feito, ficou, eu posso dizer assim, muito obscuro, porque emitiu uma certidão em cima de um lote que tem dívida. Então, errado.
Outro questionamento feito foi a utilização desse terreno para a construção daquela via. O secretário, em seu discurso, disse que o próprio empresário teria autorizado o município a utilizar deste espaço. Afinal de contas, o espaço utilizado pelo município é o mesmo autorizado pelo empresário ou não? Ted, tem 3 terrenos que foi utilizado pela prefeitura. A primeira parte, que é um terreno de 800 e poucos metros, o empresário autorizou. Os outros 2, que eram maiores, que dá aproximadamente os 3 juntos dá aproximadamente 6 mil metros quadrados, esse ele não tinha autorização. Então, mas para isso acontecer, o município teria que ter transferido, está no nome do município, para depois executar a obra. Aí também eu questionei também ao conselho do plano diretor. E o plano diretor também disse que o conselho não passou isso no conselho, isso não foi aprovado pelo conselho. Então foi atropelado um monte de fase. Ou seja, descumpriu uma lei, e lei existe para ser cumprida. No caso de ter ocorrido estas falhas, de não ter passado pelo trâmite legal e até pela apreciação dos vereadores, em se confirmando essas irregularidades, quais penalidades previstas em lei o município pode sofrer? Nós iremos questionar o departamento jurídico do município, onde o secretário disse que através de um contrato poderia ter emitido essa certidão negativa, mas conforme o próprio departamento jurídico já disse que estava errado, que não poderia, nós vamos questionar o departamento jurídico. Tendo a resposta do jurídico, nós iremos tomar as medidas cabíveis.